Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Por que estudo português de Bispoeta? Por que estudo português? Parece um código secreto, pronomes do caso reto, idioma de burguês? Desde meus primeiros anos, gramáticas são companheiras e aprendo de várias maneiras, com acertos e enganos. Vivo sempre aprendendo com novos e velhos mestres, firmando os meus pilares num processo estupendo. Comunicar é poder, falar e escrever é uma arte, e estudar é a parte que concede o superpoder. Não tem fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Por mais que eu estude as gramáticas, por mais que eu leia os dicionários, se eu não ler uma boa revista, um bom jornal, prestar atenção nos bons oradores, ler e ler de novo autores contemporâneos, autores clássicos, se eu não fizer isso, eu não vou ter cabedal de onde eu possa me inspirar para fazer a minha escrita. Tem um episódio que me entristece um pouco e também serve muito como exemplo para nós e para quem tem interesse em aprender. Quando eu estava no meu primeiro semestre de letras, uma das moças estava meio triste com o curso de letras, porque ela falou, mas no curso de letras tem que ler muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para pedagogia, que pedagogia não precisa ler tanto. Eu fiquei pensando, meu Deus, uma pessoa que está num curso de letras ou de pedagogias que não gosta de ler, não faz o menor sentido. Qualquer curso precisa de leitura, nem que seja leituras técnicas de outros cursos de exatas, mas sempre vai ser necessária leitura. Falando de letras de língua portuguesa, então nem se fala. Se nós queremos ter o domínio da nossa língua, nós temos que ler muito, ler sempre, ler jornais, ler de manhã, de tarde, de noite, e só assim nós faremos a nossa prática de escrever ficar muito mais dinâmica, muito mais rica. Muito bem. Prosseguindo na nosso estudo de pronomes, vamos agora para a nossa 26ª parte. Cada não sofre variação, mas a concordância do verbo com o sujeito se processa normalmente. Temos um exemplo aqui de Antônio de Castilho. Convém notar o tríduo das Lemúrias. Não corre a flux. Cada 2 dias levam entre si um profundo intercalado. Cada 2 dias. Observem aqui o emprego do cada. Então, cada 2 dias é um emprego comum, é um emprego do nosso dia a dia. Nós empregamos dessa forma. Cada 2 dias devemos tomar o remédio, por exemplo. Observação muito importante. Com exagero, já se condenou por mal soante a expressão por cada, que segundo a crítica lembraria porcada, que é uma vara de porcos. Rui Barbosa defendeu brilhantemente o falso cacófato, que o cacófato é um mau som, que se opõe, por exemplo, a eufônico. Eufônico é um som que é agradável ao ouvido, já o cacófato é um som que é desagradável ao ouvido. Eu, particularmente, evito o termo porcada. Embora toda essa explicação aqui do mestre Bechara, eu evito porque a mim me soa mal. Então eu prefiro não utilizar. No lugar de porcada, nós poderíamos utilizar paracada. Por exemplo, aí fugimos desse porcada. Entretanto, ficamos sempre naquela nossa ideia de que é tudo questão de escolha. Muito bem, é tudo questão de escolha. Eu prefiro usar paracada. Se você que está me ouvindo prefere usar porcada, tudo bem, não tem problema, tudo bem? Prosseguindo. Lembra Souza da Silveira o valor intensivo de cada, como no seguinte exemplo. Está claro que proferido com entonação expressiva. Exemplo de Eça de Queiroz. Então, é cada temporal que até parece que montes estremecem. Eu vou repetir esse exemplo do Eça de Queiroz. Então, é cada temporal, olha, até piscou a luz, hein, Elide, quando eu falei no temporal, que até parece que montes estremecem. Depois tem um outro exemplo que é aleatório. Conta
cada história. Vamos ver o exemplo agora do certo. É exclusivamente na língua moderna pronome indefinido quando antecede ao substantivo. A vida, e aqui temos o exemplo do mestre Machado de Assis. A vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tênues e compradas a troco de solidão. Bonito isso, hein? Eu vou repetir. A vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tênues e compradas a troco de solidão. Então quem é celibatário já está dizendo aqui que é uma pessoa que vive na solidão. Então não é muito agradável, segundo Machado de Assis. Havendo ênfase, poderá aparecer um certo, expressão que tem sido com algum exagero recriminada pelos gramáticos. Alexandre Herculano, notável escritor português, talvez influenciado pelas teorias gramaticais reinantes, aboliu em redações posteriores o artigo indefinido, junto ou não a palavras indefinidas, tirando muita vez o colorido enfático do trecho primitivo. De um certo usou ele nos seguintes passos. É uma citação de Alexandre Herculano. Forçoso é que um poeta creia no pensamento que o agita e no ideal aonde tem de ir buscar um certo número de existência. Desistência, ele colocou aqui com o D com apóstrofo, desistência. Tudo bem? Prosseguindo. Passado todo este tempo, os escravos de um certo Adócio, que herdara o domínio daquela montanha, e aí prossegue o exemplo de Alexandre Herculano. Tem os 3 pontos aqui, significa que foi retirado do contexto aqui. Passado todo esse tempo, os escravos de um certo Adócio. Um certo Adócio. É um Adócio que não era muito conhecido. Então usou a expressão um certo Adócio. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo escarninho que me aborreceu muito. Esta é uma citação de Machado de Assis. Aqui nós percebemos uma certa ironia. Então tinha um certo ar escarninho que me aborreceu muito. Machado de Assis. Posposto ao substantivo certo, fixou o seu emprego de adjetivo com o sentido de acertado, ajustado, exato, verdadeiro. Ambos os sentidos, indefinido e qualificativo, são aproveitados nos seguintes jogos de palavras. Vamos ver os jogos de palavras. Tenho certos amigos que não são amigos certos. É um jogo de palavras. Percebam que certos amigos são alguns amigos determinados. Não são amigos certos. Perceberam o jogo de palavras? É um jogo de palavras muito interessante, muito criativo, que nós até podemos utilizar na nossa escrita. É muito interessante. Dá para fazer um poema com isso, Elide? Dá. Ótimo. Note-se com o dicionário contemporâneo que certo atenua o que na significação do substantivo haja de demasiadamente absoluto, quando este indefinido vem anteposto a nome que exprime qualidade, propriedade ou modo de ser. Vamos ao exemplo. Goza de certa reputação de talento. A ópera tem uma certa novidade, ou seja, tem alguma novidade. Nesta significação atenuativa, certo equivale a algum e flexões, se aproxima dos quantitativos indefinidos. Uma nota muito importante a esse respeito. No português de outras épocas, a função de adjetivo ocorria ou podia ocorrer ainda anteposto ao nome. Vamos a um exemplo de Luís Vaz de Camões, o grande poeta português. Deveis de ter sabido claramente como é dos fados grandes certo intento,
isto é, intento certo. Então esse certo intento aqui equivale a intento certo. Esta ilha pequena que habitamos é em toda esta terra certa escala, isto é uma escala certa, de todos os que as ondas navegamos. Ainda outro trecho de Luís Vaz de Camões. Atento estava o rei na segurança, com que provava o Gama o que dizia. Concebe dele certa confiança, crédito firme enquanto proferia. Muito bonito, hein? Luís de Vaz de Camões, o maior escritor de língua portuguesa. Ou, para alguns, um dos maiores escritores de língua portuguesa. Muito bem, chegamos ao final do módulo 26º, referente aos pronomes. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no canal, continuem tocando no sininho, continuem dando as opiniões, fazendo as perguntas. E se quiserem me conhecer um pouco mais, eu peço que vocês vão ao Google, digitem lá Bispoeta, tudo junto, Bispoeta, e vocês vão ver todas as redes sociais de que eu participo. Tudo bem? Muito obrigado, fiquem com Deus e tenham uma boa tarde.